Nessa aula do módulo de introdução a sistemas de bancos de dados, da disciplina de banco de dados, nós vamos ver os modelos de dados. Aqui nós vamos ver inicialmente o conceito de mini-mundo, para somente em seguida vermos os modelo conceitual, modelo lógico e o modelo físico de banco de dados. Então, mini-mundo seria a parte do mundo real sobre a qual nós queremos criar um banco de dados e as aplicações que vão utilizar esse banco de dados. Então, para ficar mais fácil, eu vou, antes de conceituar melhor o que é mini-mundo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mini-mundo que a gente conhece, como por exemplo o mini-mundo de um sistema acadêmico, de um sistema bancário, um sistema bibliotecário e um sistema de receita. Então aqui são sistemas que nós já conhecemos e, analisando, nós podemos ver que mini-mundo seria uma abstração do mundo real, uma parte do mundo real, do sistema, de uma parte do sistema do mundo real, sobre o qual nós vamos considerar apenas as propriedades dos objetos desse sistema, apenas as informações desse sistema que nos interessa gravar, guardar para fins de processamento computacional. E para capturar essas informações, para extrair o nosso mini-mundo do sistema que nós queremos utilizar, nós vamos utilizar as técnicas de modelo de dados. Então, um modelo de dados, de um banco de dados, melhor dizendo, é uma descrição dos tipos das informações que devem ser armazenadas em um banco de dados. Então, através da modelagem dos modelos de dados, nós vamos poder entender quais informações nós queremos guardar a respeito de um sistema que nós queremos implementar em um banco de dados. E para isso, nós vamos utilizar essas três técnicas: o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Então, começando com o modelo conceitual, nós temos que o modelo conceitual é um modelo de dados abstrato que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente do SGBD que vai ser utilizado. Ou seja, o modelo conceitual é uma descrição em alto nível que mostra as informações que devem ser armazenadas no banco de dados, sem levar em consideração como elas devem ser armazenadas. Então aqui como exemplo nós temos esse modelo conceitual, que é uma descrição de um produto, de uma empresa, por exemplo, que deve ser armazenado. Então aqui no produto devem ser armazenadas as informações de código, descrição e preço desse produto. Como também esse produto deve possuir um tipo de produto que vai possuir as informações de código e descrição desse tipo. Então dá para observar aqui que aqui não tem nenhuma descrição relacionada a um SGBD específico, ela é independente do SGBD. Esse tipo de modelagem aqui usa a abordagem entidade-relacionamento, que nós vamos ver em aulas mais à frente. Aqui nesse slide nós temos o modelo lógico, que é um modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme a visão do usuário desse SGBD particular. Então, o modelo lógico mostra os dados, as informações que devem ser armazenadas conforme a visão utilizada, conforme esse usuário do banco de dados enxerga os dados no SGBD que ele vai utilizar. Então aqui nós temos essa modelagem lógica dos mesmos itens do slide anterior. O produto, o tipo de produto, tem as mesmas informações, só que representadas em forma de tabela, que é a visão utilizada pelo usuário desse SGBD em particular, que é o SGBD relacional, que é o foco do nosso estudo e vai ser visto melhor em aulas mais à frente. Além do modelo relacional, também existem outros modelos de dados, como por exemplo o modelo hierárquico, que é utilizado, por exemplo, pelo IMS da IBM, o em-rede,
e nós temos como exemplo de SGBDs o IDS e o IDMS. Esses dois modelos aqui são modelos bastante antigos e já entraram em desuso. Nós temos também o modelo orientado a objetos, que utiliza a metodologia orientada a objetos. Então, aqui como exemplo, nós temos o Object Store, Versace, Cache, Zope, Gemstone e DB4 Objects. E também temos o modelo objeto relacional, que é uma mistura do modelo orientado a objetos com o modelo relacional, que é o foco do nosso estudo. E como exemplo, nós temos o Oracle, PostgreSQL, Informix, DB2, Cache e o SQL Server. Esses bancos de dados aqui, apesar de nós termos definido em aula anterior que utilizam a abordagem relacional, na realidade eles usam a abordagem objeto relacional. Mas nós podemos também, ao invés de utilizar a modelagem objeto relacional, utilizar apenas a abordagem relacional desses sistemas, que vai ser o foco do nosso curso. Nós vamos, apesar de estarmos utilizando um banco de dados objeto relacional, nós vamos usar apenas a abordagem relacional desses SGBDs. E por fim, temos aqui o modelo físico do banco de dados, que é o modelo de dados que representa a estrutura de armazenamento interna dos dados a nível de arquivos. Ou seja, ele define, o modelo físico define como os dados devem ser organizados e armazenados no computador. Então, tendo o nosso modelo físico, os arquivos e como os dados devem ser organizados, essas definições não vão influenciar a programação das aplicações, como as aplicações, sistemas e usuários do banco de dados vão acessar esses dados. Mas essas definições vão influenciar a performance das aplicações. Elas vão influenciar na velocidade como as informações vão ser acessadas pelos usuários no banco de dados. Então, por exemplo, de uma maneira bem alto nível, nós temos aqui um modelo físico de banco de dados, né? O projeto físico de como os dados devem ser armazenados. Então, aqui foi definido que os dados devem ser armazenados como arquivos de registros não ordenados e devem ser criadas estruturas de índice para a primeira coluna de cada relação, de cada tabela do banco de dados. As estruturas de índices são estruturas que podem acelerar o acesso a dados que elas estão indexando. Então, através de uma estrutura de índice, nós podemos ter acesso às estruturas que o índice aos dados que o índice estão indexando. O projeto físico de banco de dados não é o foco do nosso curso, então nós não vamos ver projeto físico nessa disciplina de banco de dados. E para esse módulo de banco de dados era só isso. Muito obrigado pela atenção. E em caso de quaisquer dúvidas, vocês podem me contactar através dos meus contatos.